Oi, turma! Vamos a mais uma aula. Hoje, aula de ciências e matemática, nessa sexta-feira maravilhosa. Então, vamos lá. Sejam bem-vindos à nossa aula. E o nosso primeiro assunto será no livro de ciências, na página 65. Podem colocar aí o livro de vocês na página 65, tá? Nós estamos falando sobre o assunto relacionados ao ar, tá? Todas essas aulas nós estamos aí estudando referente aos assuntos sobre o ar. E hoje, no nosso tema de hoje, propriedades do ar, que vocês podem encontrar na página 65. Gente, olha só. O ar, ele possui aí algumas propriedades típicas, né? Para nós podermos perceber o quê? Perceber a sua existência. Com certeza é para nós percebermos a sua existência. Então, gente, olha só. O ar, ele ocupa espaço, isso você pode ter certeza. Ele não tem forma definida e o ar tem peso. Você sabia que o ar tem peso? Pois é, o ar, ele tem peso. Então, vamos iniciar ao nosso próximo slide. Olha só. O ar, ele ocupa espaço. Apesar de não vermos o ar, ele pode ser percebido porque ele ocupa lugar no espaço. Se você pega um balão e começa a encher, o que você está colocando ali dentro daquele balão? Ar, né? Você não está soprando, e aí conforme você vai soprando, ele vai enchendo, ele vai ocupando lugar onde? Ocupando lugar naquele espaço dentro do balão. Se você pega uma bola, aí aquela bola tá murcha, você coloca uma bomba para você encher aquela bomba, aquela bomba vai estar injetando ar dentro daquela bola, e aquela bola ela vai crescer, e aí o que vai acontecer? O ar está ocupando lugar dentro daquela bola. Nós podemos citar aí também o exemplo de pneu de carro, quando o pneu tá murcho, o pneu da bicicleta de vocês. Então, vocês precisam encher. Vai encher de quê? Vai encher de água? Não, né, gente? Vocês irão colocar o quê? Ar dentro daquele pneu. Então, o ar, apesar de nós não vermos, nós não vemos. Olha, o ar tá passando por ali. Eu não posso ver. Eu não consigo ver. Mas eu consigo o quê? Eu consigo perceber a existência dele. Eu percebo quanto? Quando eu vejo uma bexiga, um balão cheio, quando eu vejo o pneu de carro cheio, eu sei que ali dentro vai estar cheio de ar. Então, o ar, gente, ele ocupa espaço. Se você pega uma seringa, e aí você coloca o seu dedinho na ponta daquela seringa, você fica tentando pressionar, ele não vai mexer, não vai movimentar. Por quê? Porque você está prendendo o ar ali dentro, e aí ele não vai se mexer, porque o ar ele vai estar dentro, na área interna daquela seringa. Então você não consegue mexer. Se você tirar o seu dedo, que estava tampando aquela seringa, aí você consegue movimentar tranquilamente, né? Mas se você pega essa seringa que vocês usam aí, que vem medicamentos, tá? Se você pega, você coloca o seu dedinho em cima, fechando, tampando aquela saída, você pode tentar empurrar a parte de baixo da seringa, que não vai conseguir. Não vai conseguir. Por quê? Porque o ar está ocupando o espaço interno daquela seringa. E o ar também, gente, o ar, ele não tem forma definida. Olha só, professora, o ar é triângulo? O ar é circular? É quadrado? Não, gente, o ar, ele não tem forma definida. Ele ocupa o quê?
todo o espaço do ambiente em que se insere e ele toma a forma daquele ambiente, seja aí um ambiente grande ou um salão ou um recipiente fechado, né? Por exemplo, um pote quadrado, se eu fecho, fica com ar ali dentro. Então, ele vai ter aquela forma quadrada. Se é uma sala, um salão grande, ele vai ter a forma daquele salão. Se é em um pneu, ele vai ter a forma daquele pneu. Se é dentro das bexigas, dentro de balões, ele vai ter ali aquela forma. Por isso, ó, o ar, ele não tem forma definida, ele não tem uma forma. Ele não é quadrado, ele não é retângulo, ele não é, como é que se diz? Ele não é circular, ele se adapta àquela forma em que aquele ambiente em que ele está inserido então ele toma forma de acordo com o ambiente, né? Aqui nos balões ele pode ter uma forma mais circular, porque ele está dentro do balão, né? Ele está dentro daquele balão, porque ele ocupa espaço. Então, mais uma vez, olha só, essa aula é referente às propriedades do ar, tá? E vocês podem acompanhar no livro de vocês na página 65. Na página 65, nós já falamos sobre o ar que ocupa o espaço, né? Que apesar de nós não vermos, ele pode ser percebido. E o ar não tem forma definida, ele toma a forma a qual o ambiente ele está inserido, ele não tem forma definida. E ele também, gente, não tem peso. Desculpa, o ar tem peso, tá? Então aqui, ó, o ar ele tem peso, com certeza ele vai ter peso. Como vocês podem verificar, o nosso objeto, que é um balão, na primeira figura, os dois estão iguais, com o mesmo peso. É como se aqui fosse uma balança. A partir do momento em que uma bexiga, em que um balão estoura, né, ele espoca, saiu o ar de dentro, então ele vai ficar vazio. E aí o que está com a bexiga cheia de ar vai pesar. Então, por isso, nós dizemos o quê? Nós dizemos que o ar, ele tem peso. Isso daí vocês podem verificar, né? Você pega uma bola murcha e pega uma bola cheia, aquela que está cheia, com certeza vai pesar. Por quê? Porque o ar, ele tem peso, tá? Então, podemos ver isso ao comparar o peso de um objeto cheio de ar com a do mesmo objeto quando está vazio. Essas comparações nós precisamos fazer com imagens iguais, com figuras iguais, né? Com os mesmos objetos. Você não vai colocar, por exemplo, uma caixa de plástico, né, uma caixa de plástico junto com um balão. Você não vai pesar dessa forma. Você vai pesar os dois objetos, né, iguais, mas um você enche, o outro você não enche, o outro você deixa vazio também. Vai ter o mesmo resultado. Agora coloquem aí na página 66 de vocês, que nós iremos falar sobre a pressão atmosférica, né? E o que é, professora, a pressão atmosférica? Gente, a pressão atmosférica, ela é a força que exerce em qualquer corpo que está na atmosfera, tá? Ela está aí em qualquer corpo que está na atmosfera. É como se o ar que está à nossa volta, ele estivesse o tempo todo tentando nos prensar. Por exemplo, se você pegar alguma coisa, pegar uma bexiga, um balão cheio, e aí você fica o tempo todo tentando prensá-lo, né? É um exemplo isso aí. O que é prensar? É quando você pega alguma coisa que está
pressionando aquilo. Então, a pressão do ar, ele não age somente no corpo humano, não, tá? Ele age também em todos os elementos da superfície terrestre. É isso aí, ele não age somente no corpo humano. Então, por que não somos esmagados, professora? Por que será que nós não somos esmagados pela pressão? Olha só, o ar que está dentro dos corpos, bem como os fluidos internos, tem a pressão igual ou levemente maior que a pressão da atmosfera. Gente, é por isso aí que nós conseguimos manter o nosso corpo, manter a mesma forma do nosso corpo. Por quê? Porque o ar que está dentro da gente, dentro do nosso corpo, ele também tem pressão, que é igual ou pouca coisa maior aí que a pressão atmosférica. Então, é por isso que nós conseguimos manter o quê? O nosso corpo da mesma forma, tá? É por isso que nós conseguimos manter o nosso corpo da mesma forma. Então, em locais de altitude baixa, que aí são próximas ao nível do mar, as moléculas de ar das porções mais altas exercem peso sobre as que estão nas porções mais baixas. Então, a pressão aí é mais baixa, tá? Então, a pressão próxima ao mar é mais baixa. Vocês vão já entender por que nós estamos falando aí sobre a pressão do ar é mais baixa. Assim nós conseguimos até respirar melhor. Vocês irão já verificar. Olha só. Em locais de grandes altitudes, como planaltos e serras, as moléculas do ar estão mais distantes entre si. Portanto, a pressão atmosférica ela é menor. Aí nós dizemos o quê? Que essa pressão, gente, é rarefeito. Por isso que em lugares mais altos é difícil até para você respirar, né? Quando você verifica aí uma reportagem em que eles precisam ir, por exemplo, lá na Cordilheira dos Andes, precisa subir. Vocês podem verificar que eles começam a andar mais devagar, que pode faltar ar. Muitas vezes eles levam até aqueles balões de oxigênio. Então, aí nesses casos, a pressão do ar, ela é rarefeito, que é menos denso. É isso que significa o que é ser rarefeito, tá? Então, por que nós sentimos, porque nós estamos acostumados a quê, gente? A viver em um ambiente em que o ar, ele também não é tão rarefeito assim, ele não é. Nós estamos em um ambiente que nós conseguimos respirar bem, conseguimos respirar tranquilamente, né? E nós nos adaptamos ao meio. Isso daí é uma coisa incrível do ser humano. O ser humano, ele consegue se adaptar ao meio. Por exemplo, pessoas e animais, eles costumam apresentar algumas dificuldades aí na circulação de ar, lá, por exemplo, como eu falei para vocês, na Cordilheira dos Andes, né? Mas eles conseguem se adaptar, eles conseguem sobreviver nesse ambiente. Então, por exemplo, lá pode ter o que? Até mais de 6.000 metros de altitude. 6.000 metros aí de altura, e aí o que acontece? A pressão atmosférica ela é menor, então o ar ele é rarefeito nessas localidades, mas as pessoas elas conseguem sim sobreviver, porque ela consegue se adaptar. Então vamos lá, olha só, a nossa aula de hoje de ciências, tá? Foi das páginas 65 e 66,
que vocês encontram aí no livro de vocês, falando sobre as propriedades do ar, né? Mais uma vez, o ar, ele ocupa espaço, né? Apesar de nós não vermos, ele ocupa espaço, por quê? Porque ele precisa ser o quê? Percebido. O ar não tem forma definida, ele se adapta em qualquer ambiente que ele está inserido, ele toma a sua forma, né? Ele se adapta àquele ambiente. E o ar tem peso. Mais uma vez, se você pegar uma bexiga e encher duas bexigas, na verdade, 2 balões, você enche e coloca para pesar. Enquanto aquelas duas estão cheias, elas terão o mesmo peso. Lógico, né, que você tem que fazer de tudo para enchê-las e colocar do mesmo peso. Mas a partir do momento em que você estoura uma, em que você espoca uma, o que vai acontecer? Aqui está vazia, aqui está estourada, ela não terá peso suficiente, mas a bexiga que está cheia, ela vai ter peso, sim, com certeza. Então, vocês irão responder a atividade da página 68 no livro de vocês, que é a seguinte, ó, indique a propriedade do ar relacionada a cada situação. Então, você vai dizer o quê? A cada situação, de acordo com a minha frase, ó. Ao colocarmos uma bexiga cheia de ar em uma balança, o valor indicado será maior do que se a bexiga for pesada? A que propriedade ele está se referindo a esta frase? Ao enchermos um boneco de plástico com ar, o ar fica com o formato do boneco. Então, qual é essa propriedade, né? Referente aí à letra B. E aí, a segunda questão, você irá dizer V para verdadeiro, escrever V para verdadeiro e F para falso. Por exemplo, pressão atmosférica é a força que age apenas nos corpos que estão no nível do mar? Será que isso daí é certo? Será que isso está correto? A pressão atmosférica atua sobre todos os corpos e em qualquer ponto da atmosfera. Verdadeiro ou falso? Os fluidos e o ar dentro dos corpos também exercem pressão, por isso não somos esmagados pela pressão do ar. A pressão atmosférica é menor quando as moléculas de ar estão mais próximas umas das outras? Será que isso daí é verdadeiro? E a terceira questão é a seguinte: observe a imagem ao lado e identifique nos espaços indicados onde há maior pressão atmosférica e onde há menor pressão atmosférica. Então, aqui no lugar, nessa parte aqui de cima, você vai me dizer se é menor pressão atmosférica ou escrever se é maior pressão atmosférica, tá? É dessa forma que você deverá escrever. Se tem menor, de acordo com a seta em que eles estão indicando, você irá escrever se é menor pressão atmosférica ou se é maior pressão atmosférica, tá, gente? Então, aí, vocês leiam o texto sobre as propriedades do ar da página 65 e 66 e irão responder a página 68 referente apenas a este assunto. E vamos iniciar a nossa aula de matemática, que vocês irão encontrar na página 78, que é divisão por 10, por 100 e por 1000. Muito bem, então vamos lá. Quando o dividendo e o divisor tem zero, elimina-se a mesma quantidade de zeros,
dos termos. Em outras palavras aí, nós dividimos os dois termos por 10, por 100 e por 1000. Vocês irão já ver o que eu quis dizer com isso, tá? Aqui, ó. Nós temos o quê? A divisão, 150 dividido por 10. Tá vendo que 10 eu tenho um único zero? Aqui eu vou eliminar. Então, eu passo um tracinho e eu fiquei com quanto? Com 15. 150 dividido para 10 é igual a 15. No meu segundo exemplo, eu tenho, ó, 1.500 dividido por 100. Lembra que aqui nós temos dois zeros, então eu vou eliminar dois zeros aqui no meu dividendo. Então, eu terei o quê? 1.500 dividido por 100 é igual a 15. É igual a 15. E por último, nós temos 15.000 dividido por 1000. Lembra que 1000 tem 3 zeros, então eu vou eliminar, ó, vou cortar os 3 zeros do meu dividendo também. E aí eu fico com 15.000 dividido por 1000 é igual a 15. E ficou quanto? 15 é o meu resultado. Eu vou fazer com vocês aqui cada um, tá? Nós temos aqui os métodos. O método de cálculo, o primeiro será por 10. Então, vamos lá. Vou observar que eu estou dividindo por 10. E o meu cálculo, o meu dividendo, ele também vai terminar com zero. Todos os meus cálculos aqui, gente, todas essas minhas divisões e esses exemplos, o dividendo, ele sempre vai ter zero no final, tá? Então, vamos lá. Eu estou dividindo 5.620 por 10. A primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Eliminar o meu zero. Vou eliminar o meu zero. Se é por 10, eu elimino um único zero, tá? Todo número aí dividido por 10, eu vou eliminar um único zero. E aí, eu fiquei com quanto? Com 562. E aqui eu só coloco mesmo um zero, que é para identificar, somente para representar. Por quê, gente? Olha só, porque se eu for multiplicar, lembra da nossa multiplicação de 10 por 100 e por 1000? Então, se eu for multiplicar 562 vezes 10, primeiro eu vou repetir o que? Os 3 primeiros números. E depois eu acrescento um único zero, tá? Isso daqui é só porque a divisão e a multiplicação, elas andam aí lado a lado. Se eu sei multiplicar e se eu sei dividir, eu consigo resolver, não vou ter problema com nenhuma delas. Olha só, aqui, como vocês podem observar, o meu dividendo, ele termina com quantos zeros? Ele termina com 2 zeros, ó, 2 zeros. Mas eu estou dividindo apenas com 10, apenas por 10. Então, quantos zeros eu irei eliminar? Eliminar apenas um. E o meu resultado ficou quanto? 230, tá? Se eu multiplicar aí 230 vezes 10, lembrando, eu repito 230 e acrescento um único zero. E aí eu vou ter o quê? 2.300, tá? É uma conta bem simples aí. Lembrando que o meu dividendo, mais uma vez, olha aqui o meu dividendo, ele termina em zero e eu estou dividindo apenas por 10. Agora eu tenho, ó, 2.300 e é diferente. Eu vou multiplicar, eu vou dividir por 100. Se eu vou dividir por 100, quantos zeros tem o 100? Tem 2. Então, o que eu vou fazer? Aqui, ó, também no meu dividendo eu tenho 2 zeros. E o que eu faço? Eu vou eliminar os zeros. E eu tenho como resultado 23. 2.300 dividido para 100 é igual a 23. E aqui eu só coloco zero para representar. Porque se eu for multiplicar 23 vezes 100, eu repito os dois primeiros algarismos e acrescento o quê? 2 zeros. Então, ó, só para vocês verificarem.
Então, vamos lá. Ao próximo exemplo, nós temos aí 6.400. Lembrando que eu estou dividindo por quanto? Por 100. E quantos zeros o 100 tem? Dois zeros. E aí eu tenho que lembrar o que? Que o meu dividendo também tem 2 zeros. Então, vamos cortar, ó, eliminando os zeros. E aí nós temos o resultado de 64. 6.400 dividido para 100 é igual a 64. Porque se eu multiplicar 64 vezes 100, eu tenho aí, eu vou ter aqui 64 vezes 100 é igual a 6.400. Esse daqui, ó, vocês ignorem, tá? Por favor, esse aqui, vou até marcar, ó. Ignorem isso aqui. Tá legal, gente? Vamos lá, ao próximo. Então, ó, 9.800 dividido para 100, vamos eliminando cada um. Eliminei, eu vou ter quanto? 98. Mais uma vez eu terei 98, porque esse 98 vezes 100 é igual a 9.800. E vamos a mais um. Agora nós temos apenas 400. 400 dividido para 100. Eu vou o quê? Eliminar os zeros e obter um resultado de 4. 400 dividido para 100 é igual a 4. E aqui eu coloquei o de multiplicação. E agora nós vamos ao de 1.000, gente. A divisão por 1.000. Mais uma vez, ó. Elimino o quê? Eu elimino os zeros. Aqui eu tenho 3 zeros para eliminar, porque eu tenho, o meu divisor é 1.000. O meu divisor é 1.000. Então, eu preciso eliminar quantos zeros? Preciso eliminar 3 zeros. E aí, 64.000 dividido para 1.000 é igual a 64. E aqui eu somente representei, ok? Aqui é a forma também de multiplicação. Então, vamos lá, continuando. 37.000 dividido para 1.000, eu vou fazer o quê? Ó, eliminando os meus zeros. E tenho como resultado 37, ok? Então, 37 vezes 1.000 é igual a 37.000. Tanto eu coloquei o de divisão, quanto eu coloquei o de multiplicação, tá? Que é para vocês fixarem melhor este assunto. Bom, gente, a aula de hoje de matemática foi referente à página 78, ok? Referente aí à página 78. Respondam a página 78, é um assunto bem simples. Vocês irão responder a primeira questão. Efetue as operações a seguir, tá? Vocês irão efetuar essas questões, todos terminam com 0, todos são terminações com 0. Observem isso. Se eu estou dividindo por 10, eu elimino um 0. Se eu estou dividindo por 100, eu elimino 2 zeros. Aí, se eu estou dividindo por 1.000, eu elimino 3 zeros, tá? Aí, façam o que se pede. Aqui, vocês irão explicar como que a sequência é feita. Primeiro, vocês irão completar. Aqui nós temos, ó, 3 milhões, aí 300.000, 30.000, e aí vocês irão continuar. Primeiro, vocês vão ter que descobrir qual é a sequência deles, tá? E aí você vai explicar o porquê dessa sequência.
E a B, complete a sequência. Aqui ele já foi colocando, né? Ele tem 45 milhões, aí dividiu por 10, deu quanto? Aí desse resultado, divide por 100, aí deu tanto. Aí desse resultado, multiplica por 2, aí dá tanto. Desse resultado, divide por 1.000 e aí chega a um valor final. Então, gente, muito obrigada. Essa foi a nossa aula de ciências e matemática, tá? Aula de hoje, aula de sexta-feira. Amanhã vocês terão o que? A aula de correção das atividades de português e matemática e do livro de gramática também que eu passei para vocês. Beijos!